E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara... Você já assistiu algum desenho animado que foi proibido no mundo todo? 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. Episódios banidos ou episódios proibidos não são aqueles episódios censurados. Sabe, que tipo assim, teve uma ceninha ali que tá, beleza, vamos tirar aqui, daí volta pra TV. Não, entendeu? O episódio proibido só nunca mais vai passar na TV. Tem alguns casos aqui que nem exibidos aqueles episódios foram por serem considerados polêmicos. Alguns até por motivos graves, como por exemplo, causarem acidentes e levarem crianças pro hospital. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. E tem outros aqui que você não vai encontrar nem na internet, entendeu? Nem que você pesquise, você não encontra de jeito nenhum. E quem encontrar, eu dou uma camiseta do canal, entendeu? Só se você encontrar esse episódio, eu dou. Primeiro que encontrar, mas eu já aviso que você vai perder seu tempo porque não existe. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer o aplicativo Like, que tá patrocinando esse vídeo. E você que é concorrente de carteirinha sabe o quão importante é ter alguém patrocinando esses vídeos. E o Like é um aplicativo muito maneiro, onde você pode fazer várias coisas aqui, como por exemplo, assistir vídeos, gravar os seus próprios vídeos, compartilhar ele com seus amigos. E assim como eu tô fazendo um vídeo aqui agora pra você assistir, você também pode fazer o seu próprio vídeo e me mandar lá depois. A minha conta, inclusive, é @Jusinski. Você pode baixar o aplicativo, o link tá aqui na descrição, eu deixei pra você baixar. E me seguir lá, @Jusinski, me mandar uma mensagem, eu vou tentar responder você, tá bom? Às vezes chega muita mensagem, mas eu tento responder todo mundo, então baixa, me segue lá e confere os meus vídeos, que cara, tem vários vídeos legais que eu fiz lá, tá? Então eu vou estar te esperando, tá bom? É só baixar que tá aqui na descrição. Já confere se você é um concorrente de carteirinha, se inscreveu ali embaixo, já clicou no like, né? Pra ajudar o canal, porque você sabe, se não dá like não ajuda. Enfim, clicou no like, se inscreveu, ativou o sininho. Bora então conferir os episódios de desenhos animados que foram proibidos da TV. Pokémon. Era inevitável começar esse vídeo e não falar de Pokémon. É tipo o Thanos, sabe? Eu sou inevitável. Pokémon é o inevitável dos episódios proibidos. Eu sou inevitável. Eu sou... Esse anime é com certeza o desenho com mais episódios proibidos de todos. Ele deve ter um mínimo, são mais de 20, entendeu? Uns 25 episódios pelo que eu contei. A gente não vai falar de todos eles, mas eu separei dois em especial pra gente comentar sobre. Um deles ia ser lançado no ano de 2004, mas ele nem chegou a ser exibido na TV. Esse episódio se chamava A Ilha do Tremor, onde o Ash e os seus amigos estão indo pra uma ilha que acontece um terremoto, por causa de um Pokémon chamado Whiscash. O episódio não tem absolutamente nada de polêmico, entendeu? Não é um episódio só que causou nada nas crianças, não é um episódio que deveria ser proibido, mas ele foi proibido por causa do terremoto que é representado nesse episódio. E, tipo, uma semana antes, no dia 23 de outubro, aconteceu um terremoto no Japão, o terremoto de Shuetsu. Foi tipo um terremoto muito grave, deixou mortos, deixou feridos. E como esse episódio da Ilha do Tremor ia estrear uma semana depois do acontecimento, a equipe do Pokémon percebeu que aquilo estava se assemelhando demais, entendeu? Às vítimas. Ia fazer muitas pessoas que perderam entes queridos lembrarem. E foi com o intuito de respeito às vítimas do terremoto que esse episódio nunca foi pro ar. A única coisa que tem dele na internet são trailers. Você não vai encontrar episódio em DVD, nem em site japonês, nada. Porque ele nunca foi pro ar nem no Japão. Episódio leve, mas completamente banido da história. Mas existe um outro episódio que é com certeza o episódio mais polêmico de Pokémon do mundo. Eu só não tô exagerando, é do mundo mesmo. Esse episódio virou notícia internacional. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Em 97 era exibido um episódio que levou mais de 700 crianças pro hospital, chamado de O Soldado Elétrico Porygon. Nesse capítulo, o Pikachu ele tem que defender todo mundo de uns mísseis que estão vindo em direção dele. E o que ele faz é soltar raios, entendeu? Pra explodirem os mísseis. Só que no momento que ele solta os raios, vários flashes de luz começam a aparecer na tela. Flashes vermelhos, azuis, branco, amarelo, numa frequência de 12 Hz por segundo, uma frequência muito forte. E como as crianças estavam assistindo pertinho da TV, elas começaram a passar mal, começaram a ter náusea, epilepsia, vomitar, tiveram que ir pro hospital. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal.
A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado o mal-estar. Na época até teve pastor dizendo que Pokémon era completamente satânico e por isso que ele fez as crianças irem pro hospital. Que el día anterior en el Japón, 700 niños fueron hospitalizados en un solo día en Tokio, Japón, por jugar con un Nintendo llamado Pokémon Monster. Mas na verdade todo mundo sabe que foi por causa da frequência de luzes exibida na televisão. O engraçado é que o culpado por tudo isso é o Pikachu. Só que as notícias diziam que na verdade era o outro Pokémon, o Porygon. Porque ninguém queria culpar o mocinho da história. E desde 97 esse episódio foi completamente banido, entendeu? Você encontra ele na internet, só que ele tá banido, entendeu? Você não consegue mais assistir ele na TV, nunca mais. O Laboratório de Dexter! Mas a DJ acaba com suas experiências. Dexter nunca chegou a ser um desenho muito polêmico. Sempre foi um desenho que ok, beleza, entendeu? Um desenho que você passa um tempo assistindo, é um desenho educativo. Nem sempre, mas às vezes é. Porém existe um episódio que na verdade ele nem devia ter sido lançado. Ele foi feito só para os produtores assistirem, só para quem produziu o desenho. Mas ele acabou sendo postado na internet, na página do Cartoon Network, e também na página do Adult Swim, que é tipo a versão adulta do Cartoon Network que eles têm. E o que acabou gerando foi uma grande de uma polêmica. Porque esse episódio não é um episódio comum de Dexter. É um episódio cheio de palavrão. Eles falam muito palavrão e xingam o episódio inteiro. Então, tipo, imagina uma criança na internet, ele lançou um episódio novo do Dexter, eu vou assistir. I'm gonna kill you. E a criança, que é isso? Logo depois dele ter sido postado, o Cartoon Network retirou ele da internet. E é óbvio que quando você posta na internet, milhões de pessoas fazem download, então ele não saiu de lá. Ele ainda tá na internet. E esse episódio basicamente mostra o Dexter e a Didi entrando numa máquina que tira a pior parte deles pra fora, entendeu? É como se fosse uma duplicata. E essa duplicata deles fala muito palavrão, xinga pra caramba. Tanto que no final do episódio, a mãe do Dexter lava a boca dele com sabão. Tudo bem, né? Um episódio que é engraçado, poderia servir como lição de moral pras crianças não falarem palavrão, mas ele foi considerado impróprio, né? É óbvio que vai ser impróprio, cheio de palavrão, e foi proibido de ser exibido e postado na internet novamente. Os Muppets. Muppets, apesar de ser com fantoche, não deixa de ser de fato uma animação, né? Assim como eu já falei uma vez, stop motion é com massinha de modelar, não é desenhado no papel nem no computador, mas ainda assim é uma animação, entendeu? É uma forma de você contar a história com outros personagens num formato diferente. É uma animação, beleza? E os Muppets sempre tiveram o costume de convidar pessoas famosas para participarem de episódios. E há muito tempo atrás, no ano de 76, na série Vila Sésamo, que era como era chamado os Muppets, uma moça era convidada para fazer uma participação nesse episódio. Episódio 847 da 7ª temporada, a atriz Margaret Hamilton, que interpretou a Bruxa Malvada do Oeste no filme do Mágico de Oz de 39, foi convidada a aparecer nesse episódio anos depois, interpretando a bruxa de novo. Só que o que acontece é que ela já estava muito velha pro papel, e a maquiagem também não era das melhores, e isso causou um certo espanto nas crianças que estavam assistindo o episódio na TV naquele dia. Tanto que depois os pais das crianças ligaram pros estúdios do ABC dizendo que aquele episódio era muito assustador, que eles não podiam passar aquilo em horário nobre, ainda mais com criança pequena em casa tendo pesadelo. E como a emissora não queria se queimar com a série, o que eles fizeram? Eles retiraram o episódio do ar e nunca mais exibiram. Esse episódio não existe nem no DVD dos Muppets, não existe nem na internet. Só existe uma foto do episódio, que é essa foto aí da Bruxa Malvada em preto e branco, que inclusive a TV naquela época ainda era em preto e branco, entendeu? Não era todo mundo que tinha a tecnologia e a oportunidade de comprar uma TV em cores. Então imagina só, uma bruxa preto e branco num desenho animado pra crianças. Deu um grande problema e por esse motivo esse episódio foi proibido e você nunca mais vai assistir ele. Mickey Mouse. A Disney tinha uma série chamada O Camundongo, que era exibida há um tempo atrás, lá nos anos 90. E nela foi lançado um episódio chamado A Minnie Cuida do Pluto. E nesse capítulo, o Pluto ele tava meio que com medo de ser cuidado pela Minnie. Eu não sei o motivo, ele só tava com medo. E nesse episódio, o Pluto conversa meio que com a consciência dele, sabe? Tem tipo o diabinho, que quer levar ele pro lado do mal, e o anjinho, que quer orientar ele. Em todo momento, o Pluto ele acaba vendo a Minnie não gostando das coisas que ele faz. E a consciência dele começa a imaginar a Minnie querendo matar ele.
dele, levando ele pro túmulo, botando veneno na ração dele. Só que as cenas que apareciam eram um pouco assustadoras, entendeu? Tipo o Pluto com um cabeção de demônio, a Minnie querendo matar o personagem. As crianças que assistiram aquilo ficaram com medo. O episódio tem até uma musiquinha que dá medo toda hora que ele imagina ele morrendo. O episódio ainda pode ser visto em alguns outros países, aqui no Brasil ele foi proibido, e você pode encontrar ele no YouTube. Mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos ele tá proibido de ser exibido, justamente por causar medo nas crianças. Os Looney Tunes. Looney Tunes é um desenho fantástico. Pena que não dá pra dizer o mesmo dos episódios antigos. Os episódios antigos eram desprezíveis, como diria o Patolino. Eram desprezíveis porque eram episódios racistas. Episódios que tentavam zombar de outras pessoas que não tivessem a cor de pele branca. No episódio de 41, o Pernalonga, ele faz um caçador negro de idiota, demonstrando que um animal é mais inteligente do que um personagem negro. Um ato completamente racista. Além do personagem negro no desenho ser desenhado com um estilo de blackface, que na época da escravidão o blackface era uma coisa muito comum, onde os brancos se vestiam de negro e se maquiavam para interpretarem os negros no teatro, na TV e nas peças. Isso é um ato completamente racista. E o desenho zomba isso, sabe? Ele zomba o personagem e utiliza isso de uma forma que é para ser cômica. Mas você olhando hoje, você pensa, pô, quem que decidiu fazer uma coisa dessa, sabe? Quem que pensou que seria engraçado zoar alguém por causa da cor de pele dela, entendeu? O que me faz ser mais inteligente que essa pessoa só porque eu sou branco? Caramba, tipo, se eu tivesse feito esse episódio, eu teria muita vergonha. E eles não zoavam só os negros, não. Eles zoavam também os japoneses, os asiáticos. Num episódio, lá naquele momento da Segunda Guerra Mundial, o Pernalonga, ele zoa soldados japoneses, mostrando que eles são burros, que eles são idiotas, que eles são feios. E os únicos personagens que eram bem desenhados eram os homens brancos. Caramba, por quê, entendeu? Será que eles queriam dizer que todo mundo que não fosse branco era burro e idiota? Esses episódios completamente racistas e desprezíveis do Pernalonga, graças a Deus, foram banidos, entendeu? Graças à lei que foi aprovada lá nos Estados Unidos, aqui também já tem uma lei assim, dizendo que se você comete atos racistas, você pode ser preso e vai ser preso também. Então respeite e não ria desses episódios, porque sinceramente não tem graça nenhuma. Os Tiny Toons. Com muitas novidades, vem dos desenhos que chegam pra Os Tiny Toons são basicamente a versão moderna dos anos 90 dos Looney Tunes. Tipo os Baby Looney Tunes, só que na fase mais adolescente, onde todos os personagens são redesenhados por uma forma mais moderna e mais atrativa para as crianças dos anos 90. Mas tem episódio que assim, olha, é polêmico pra caramba. Por isso que foi proibido, inclusive, né? Não fosse, não estaria nessa lista. O episódio se chama One Beer, ou Uma Cerveja, onde o suposto Pernalonga abre a geladeira e encontra uma garrafa de cerveja. E ele ainda fala, eu só estou bebendo porque o roteiro me manda fazer isso. Mas, Perninha, você não é dessas coisas. Sei, mas é isso que o roteiro tá pedindo no desenho de hoje. Então vários eventos começam a acontecer, tipo, os personagens eles ficam doidões, eles ficam alcoolizados, eles roubam um carro de polícia, e pra piorar no final eles morrem, entendeu? Eles morrem em um acidente de carro. Eu não tô zoando, esse episódio existe mesmo, entendeu? Ele foi exibido inclusive aqui no Brasil. Só que depois dele ter sido exibido, alguns pais começaram a contestar, tipo, tá, qual que é a mensagem desse episódio? É pra fazer as crianças beber ou é pra fazer elas não beber? O episódio tinha o intuito de mostrar que álcool não é pra criança. Álcool não deve ser bebido por criança. Mas os pais não entenderam essa mensagem. E justamente por essa polêmica que esse desenho animado teve esse episódio proibido de ser exibido na TV de novo. Sim, eu sei que tem inúmeros desenhos com episódios proibidos, não dá pra gente comentar de todos aqui, também porque já existem outros vídeos na internet, então eu tentei ser o mais original possível. E eu acho que eu mereço o seu like pela originalidade e pela pesquisa, né? Por favor, deixa ali, custa nada. E não esquece também de comentar outros desenhos animados que você conhece que tiveram episódios proibidos. Se você conhece mais algum, comenta aqui, tá? Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, link na descrição, onde você recebe as notificações e confere todas as novidades do Projeto Coneta. Inclusive, verifica ali embaixo se você tá inscrito no canal e já ativou o sininho, tá? Confere esse último vídeo que tá aparecendo aqui na tela e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!